Sejam todos bem-vindos ao Singularidades. E antes de mais nada, em primeira mão, eu quero muito agradecer a cada um de vocês aí do outro lado que estão me motivando, estão me orientando, estão me ajudando, estão me auxiliando, estão me acolhendo, né, nesse momento que é bem bacana e bem interessante pra mim, porque eu percebi que eu recebi muito feedback, e nesses feedbacks que eu recebi tanto de pacientes que também ouviram os meus episódios, ao mesmo tempo colegas e amigos também, o quanto que a identificação ela é muito presente no discurso, acerca também de muitas vezes eu abordar e falar sobre algo que muitas vezes para muitos de vocês que estão aí do outro lado, acaba sendo um nó na garganta, né? Então, cara, isso pra mim é muito foda, velho, muito foda, de verdade mesmo. Ontem um paciente me disse pra mim assim: Zé, o teu podcast ele é muito bacana porque ele me trouxe uma reflexão de que eu ainda preciso aprender a lidar com muita coisa dentro de mim, que eu preciso de fato explorar muita coisa dentro de mim. Olha que coisa linda, velho. Cara, isso é muito foda. Na moral, isso é muito foda. Então, assim, eu tô muito contente, muito orgulhoso. Literalmente um minuto só de agradecimentos a todos vocês que estão aí do outro lado. Pois bem, meus caros, hoje iremos discorrer sobre o tema amizade, que literalmente foi um tema que eu escolhi a partir de uma interação, né, que teve nos meus stories com uma caixinha aberta, sobre quais temas, né, os seguidores ali, o pessoal, os mais próximos também, gostariam que eu abordasse aqui sobre a minha visão, meu pensamento, enfim, sobre isso. E por coincidência, uma pessoa muito próxima a mim respondeu essa caixinha, e literalmente ela respondeu dessa forma aqui, ó, eu vou ler pra vocês rapidinho, aqui, ó. Como impor limites em amizades que pra você já não se encaixam no seu momento de vida? Cara, isso aqui pra mim foi muito bizarro, por duas questões. Uma, porque dói e machuca, né? Tipo, às vezes tu tem que se afastar pelo bem da amizade, pra gente manter isso daqui, né? Digamos assim, pô, eu te amo muito, irmão, na moral, mas assim, ó, a gente tá em momentos totalmente opostos, totalmente diferentes, com estilo de vidas totalmente diferentes também, com perspectivas, né, de conceitos e objetivos também muito opostos, e digamos assim que a maneira em como tu quer tentar manter essa amizade acaba sufocando, né? Então muitas vezes a gente tem que se afastar assim, para que outras coisas comecem a se fazer presente. Eu percebo que, porra, mano, eu amo muito meus amigos, mas às vezes, cara, quando a gente fica muito próximo assim, pô, eu tenho a vontade de sair correndo, cara. Não é porque eu não gosto deles, é porque eu preciso ficar sozinho de vez em quando. Eu preciso me distanciar para que a saudade, entendeu agora? Para que a saudade, a falta se faça presente. Porque quando se há muito excesso, não tem falta. Quando se há muito excesso, eu não sinto uma diferença. Por exemplo, uma vez uma caralhada de amigos assim, do trampo, assim, que viraram pra vida, a gente foi nesse ano agora, a gente foi pra praia. Nós tava uns 25 negros lá, nossa, muita gente, muita gente. Casado, um monte de família lá e tal. E, mano, a gente ficou 3 dias na praia, velho. 3 dias na praia. Eu amei. No domingo, eu tava odiando todo mundo, cara. Eu queria ir embora, mano. E assim, ó, por isso que eu sempre falo que a minha maneira de ser autêntico é muito legal e interessante, porque o pessoal, todo mundo via na minha cara que eu queria ir embora, que todo mundo assim tá cansado. Todo mundo tá cansado. Mas eu era nítido porque, tipo assim, eu sou muito expansivo, eu sou muito autêntico, eu sou muito expressivo, né? Então, assim, no domingo, porra, mano, eu tava parecendo uma criança bastante birrenta, num canto, lendo mangá no meu celular e de boa, de quietinho assim. E eles perguntaram assim: Zé, tua bateria social acabou? Eu falei, cara, acabou, velho. Eu tô de boa, só não vejo a hora de a gente ir embora, e é isso, eu tô tranquilo. E é isso, velho, tá ligado? Aí que passou aquele domingão lá, eu fiquei tranquilo. Então acredito muito que parte desse ponto, sabe? Acredito que as amizades, elas partem muito de um princípio em que a gente não precisa se espremer pra caber. É esse que é o ponto. Eu tenho, hoje em dia, nossa, é muito bacana isso, cara, porque hoje em dia eu percebo e vejo que eu tenho muitas pessoas ao meu redor que eu não preciso me espremer mais pra caber. E lembra quando eu falei do detalhe? Esse que é o detalhe, né? Em que cara, são pessoas assim que eu nunca precisei impor limite, são pessoas que eu nunca precisei dizer pra elas o que elas têm ou não que fazer, o que elas de fato, tipo, cara, eu não gosto disso. Não, acho que porque, tipo, como eu sou muito autêntico, então eu sou muito sincero, eu tenho um sincericídio muito forte, eu já deixo algumas coisas muito claras no início, assim, mesmo não dizendo, mas muitas delas eu digo. Então acho que o pessoal sabe onde pisa e eu também sei onde pisa também, né? Então são alguns possíveis contratos, né, indiretos que a gente acaba tendo na amizade, que acabam funcionando, que pra mim faz muito sentido e dá certo. Eu percebo hoje em dia que as minhas amizades, elas são muito saudáveis a ponto de não haver dependência, ou seja,
Eu consigo sair muito bem sozinho, sem depender de um amigo, ou então até mesmo com a minha esposa. Eu consigo ir treinar sem depender de um amigo, eu consigo ir correr sozinho sem depender de um amigo. Então eu acho que por isso que eu disse que, pra mim, faz muito sentido a amizade ela ter uma possível intenção do porquê tu quer ser amigo de tal pessoa, né? O que que ela pode te agregar? O que que tu pode aprender junto dela também e com ela também, né? O que que vocês, entre ambos, podem aprender também? Porque às vezes, cara, a gente tem amizade que a gente se considera amigo, mas o cara considera a gente como colega, tá ligado? Que às vezes, quando o cara sai e, tipo, ele tratou com outro, entre aspas, amigo dele lá e o filho da puta não foi, ele pega e te manda mensagem, ô, São José, e aí, mano, como é que você tá? Tô bem. É 11 horas da noite, né? Então, tô aqui em tal lugar aqui, pá, vai ter uma festinha aqui, bora colar aqui comigo aqui. Aí tu, trouxão, como tu é, tu vai. Só que aí que tá um ponto, né, mano? Tu considera a pessoa como um amigo. E às vezes essa pessoa te considera como um colega, velho. Ele literalmente é aquele coach, aquele técnico, né, que te tira do banco reserva. Ou seja, muitas vezes a gente achando que a gente é amigo, a gente é um reserva. E tá uma pegada que é bizarra, velho. Porque eu não tinha me ligado nisso até ontem, quando eu tava escrevendo o roteiro. Só que agora eu tô cagando e andando, não tô seguindo o roteiro. Porque eu tô deixando sair aqui como tá saindo. Mas pra mim faz muito sentido. E pra mim faz muito sentido, de fato, eu tô incrédulo. Porque muitas vezes eu já me vi muitas vezes assim em outras relações antigas, sabe? Em que eu, de fato, não... Eu me considerava um amigo, só que eu era o reserva. Basicamente é isso. Então isso pra mim é algo que me pegou bastante, muito, muito, muito mesmo. E até mesmo pra poder entrar em uma reflexão comigo mesmo aqui agora com vocês, acerca do meu posicionamento com as pessoas que eu tenho mais próximo, né? Se de fato eu tô sendo um amigo pra ele ou pra ela, ou se eu tô sendo um colega. Isso pra mim me trouxe uma puta inquietação. E como é que a gente lida com a inquietação? Deixando quieto ou batendo de frente, né? Eu, né, como eu já havia dito aqui no episódio, eu costumo me afastar um pouco pra que eu reorganize as ideias e depois eu volte, né, tentando lidar um pouco melhor com isso. Então, basicamente, eu vou fazer isso essa semana. Eu vou tentar fazer um levantamento das pessoas que são muito próximas a mim, talvez umas mais recentes assim, e tentar entender que posição eu ocupo na vida dela, ao mesmo tempo que posição ela ocupa na minha vida. Eu acredito que, como eu havia dito aqui um pouco mais cedo, né, eu tenho muitas pessoas hoje em dia e muitas amizades que agregam pra minha vida, que somam demais assim. E eu tenho uma frase comigo que eu levo debaixo do meu braço. Se não soma, some. Né? E por isso que eu coloquei, né, que eu abordei o título do podcast hoje. Eu até brinquei num story semana passada, né? Selecione seus amigos como quem escolhe feijão. Porque, porra, mano, quando tu vai escolher feijão, tu não escolhe qualquer feijão. Tu não escolhe feijão com pedra. Tu não escolhe um feijão carunchado. Por quê? Tudo isso altera no gosto do feijão. Não só isso, né? Imagina tu morder uma pedra ali, mano. Pegar e dar um B.O. no teu dente. Não tem como. Então quando a gente vai escolher feijão, da mesma forma como a gente escolhe alguém pra ter do nosso lado, como sendo um colega ou então um amigo, minimamente a gente tem que ter uma intenção sim, né? Se é uma pessoa que vai ser uma pedra na tua vida, não compensa tu ter do teu lado. Se é uma pessoa que te critica, que não te aponta pontos construtivos, se é uma pessoa que não demonstra interesse em você também, que ao mesmo tempo ela te vê de novo, né, como reserva, uma pessoa que te deprecia, te coloca pra baixo, quando ela chega no ambiente, ela suga a tua energia, mano, e te faz, porra, mano, eu gosto muito de ti, na moral, mas assim, cara, nossa, ó, detalhe, você não fala, tu pensa, cara, eu gosto muito de ti, mas, mano, toda vez que tu chega, velho, nossa, é uma negatividade nesse lugar, nossa senhora, me suga inteirinho assim, tá ligado? E quando tu sai do local assim, pô, parece que tu tem que chegar em casa, tomar um banho de sal grosso, cara, nossa, é de tão bizarro que é, entendeu? Então, eu te pergunto e te questiono. Tu quer uma pessoa dessa do teu lado? Não? Então por que tu ainda mantém? E tu começa a levantar os pontos. E se tu não conseguir encontrar um contraponto, se pergunte de novo, tá, por que eu ainda mantenho essa pessoa do meu lado? Se não te faz sentido, por que tu ainda mantém ela do teu lado? Aí a gente começa a trazer algumas outras particularidades, digamos assim, né, das relações. Que é o quê? Pode ser uma possível dependência, pode ser uma possível acomodação também, né? Tipo, mas caralho, a gente é amigo há 10 anos. Pô, aí de novo, tu é amigo há 10 anos, ele não é teu amigo há 10 anos, porra. Quantas vezes tu já precisou dele e ele disse que não tava disponível pra ti? Quantas vezes tu precisou dele de madrugada e tu ligando e ele não te atendeu? Quantas vezes tu precisava de um colo e ele não te deu esse colo? Foda-se, velho. Me perdoe, mas tu acha que ele é teu amigo? Na moral. Tu acha mesmo? Cara, eu acho que não, mano. Na moral mesmo, eu acho que não. Eu tenho uma amiga que ela mora em Blumenau.
E, velho, toda vez que a gente se encontra, a gente conversa, mano, é maravilhoso, assim, cara. Porque, tipo, ela uma vez me disse assim, Zé, contigo é a única pessoa que eu não preciso fingir que eu tô bem. Contigo eu sei que eu posso chorar, que tu vai me acolher. E aquilo me quebrou de um jeito que eu falei, porra, filha da puta, eu também. Então acho que. Lembra quando eu falei no início? De que uma boa amizade estabelecida é uma amizade que não precisa se espremer pra caber. E tem uma coisa muito bacana, né? Que se não me engano, acho que. Carl Rogers. Carl Rogers ele traz sobre a questão da importância, um conceito muito fenomenal, né? Da abordagem citada na pessoa, que é sobre aceitação incondicional. Isso mesmo, aceitação incondicional. É quando a gente aceita o sujeito sem condições alguma. E eu acredito que isso faz muito parte muito sentido na amizade. Só que daí depende, né? Tipo, aceitar como ela é uma coisa muito diferente de que tu aceita as ações dela no sentido que te prejudica outras pessoas, né? Aí falando um pouquinho sobre a questão de moral e ética, é outro patamar. Mas enfim, esse que é o ponto, sabe? Acho que a gente ter uma boa relação de amigo em que ela consiga, assim, de fato te ajudar sim, te orientar sim, te auxiliar sim, te acompanhar sim, mas também que te critique sim, dizendo que tu tá errado, que tu precisa melhorar em tal coisa, como eu já fiz com muitos amigos também, que eu puxo a orelha mesmo, puxo sim, né? Se é meu amigo, eu não sou psicólogo quando eu tenho amigo. Sou José, que eu dou nos dedos mesmo, dou com os dois pés no peito, eu xingo, eu brigo, né? Então eu acho que e por que eu faço isso? Porque eu quero ver ele crescer, eu quero ver ele ficar bem, eu quero ver ele se desenvolvendo. E nossa, cara, 90% dos meus amigos que eu tenho dessa forma, tanto, né, com relação à autenticidade, ao mesmo tempo sendo muito sincero e honesto, são as pessoas que eu tenho mais perto de mim, cara. E é esse que é o ponto muito bacana, muito interessante, de que só fica perto da gente, não só porque quem aceita a gente também, mas é porque entende que, além de fazer sentido pra ela, ela também cresce junto. E é isso que eu quero e prezo, né, pra quem tá do meu lado. É que cresça junto comigo também. E eu também ajude ela de alguma forma, crescendo também. E, porra, eu fico muito grato, muito feliz mesmo, de verdade, de todo meu coração, quando eu falo tudo isso, eu abordo tudo isso, porque eu percebo o quanto que uma amizade bem estabelecida, bem conceituada no sentido de com intenção mesmo, de novo, né? Trabalhando com intenção do porquê tu tem essa amizade. E assim, por que eu tô querendo dizer isso? Muitas vezes a gente só vai naquele flow de tá conversando e tal, e tu nem sabe por que tu tá conversando com tal pessoa. E do nada a pessoa tá ali te sugando a tua energia, tá ali te aproveitando de ti, igual um besta lá, e tu nem sabe por quê. Então hoje em dia eu vejo as pessoas que eu quero perto de mim, literalmente com intenção sim, mas uma intenção positiva. E como eu disse de novo e repito, se não soma, some. E eu já tive muitas vezes de me afastar de pessoas que eu gostava pra eu poder ficar bem e a gente daqui a pouco ficar um pouco melhor. Já tive muitas vezes de dizer um não, que eu não quero sair, não vou, não gosto, enfim, porque eu não tava me sentindo bem e tá tudo certo, né? Então acho que o lance da amizade é a gente saber desapontar sim. Às vezes a gente tem que desapontar pra que a gente fique em conforto com a gente. Então é necessário, muitas vezes, a gente assumir um papel que a gente tanto não quer para evitar confusão. Só que quanto mais a gente evita essa confusão, a gente evita esse problema, mais problemático se torna. E quem sofre mais com tudo isso é a gente, né? E o mais interessante é que, como a gente tá falando de sujeito de pessoas, muitas pessoas, nesse mesmo convívio com relação à amizade, a gente nunca pode esquecer do conceito de singularidade, né? De que a gente muito mais pensa sobre um pensamento do que a pessoa pode vir a fazer, vir a pensar, e a gente fala, na verdade, de um monte de nada. A gente se sustenta em cima disso para causar um conforto. Então, do outro, eu não sei nada. E como é que a gente procura a resposta, né? Perguntando, né? Questionando, indo atrás. Enquanto a gente não faz isso, a gente se contenta com o que a gente tem. É isso, acho. Não sei se ficou, né? Não sei se fez sentido alguma coisa, mas eu acredito que, resumindo, né? A amizade pra mim hoje em dia é intenção. A amizade pra mim significa um lugar onde eu não preciso me espremer pra caber. E a amizade pra mim hoje em dia eu quero estar de fato e quero ter pessoas ao meu redor, ao meu lado, que somem pra mim, que me ajudem, que sejam literalmente um ombro a ombro.
em que seja ganha-ganha sim, que sejam recíprocas sim também. E o mais legal é que a gente tem que tentar entender os tipos de amizades, né? Por exemplo, tem aqueles amigos que vão só pro rolê, tem aqueles amigos que de fato te atendem de madrugada, que dão todo o suporte que tu precisa. E tá tudo certo, né? Acho que é importante a gente tentar entender esses níveis, né? Digamos assim, sociais de amizade. Que faz sentido pra gente, pra aquele momento também. Então, eu percebo que faz um ano e meio por aí, que eu tenho me conectado com muitas pessoas novas esse ano, né? E ter pessoas novas também amplia uma gama, assim, de conhecimento muito inovador pra gente, cara. Agora que eu me dei conta de uma coisa. Eu tenho feito amizade com tanta pessoa nova assim, que eu aprendi a gostar de outras coisas, aprendi sobre mim mesmo, coisas que eu não sabia, aprendi a investir em outros esportes que eu não tinha conhecimento, aprendi a consumir outros tipos de conteúdos que eu não consumia antes. Então, assim, ter um bom amigo do teu lado te faz se expandir e ao mesmo tempo te faz tu ir de frente com muitas coisas que tu não sabia que tu tinha capacidade ou então competência. Isso é muito foda, velho. E eu sou literalmente aquele amigo que se tu fala assim, Zé, eu quero abrir um negócio. Vai, vamos, bora. Ah, Zé, eu quero iniciar um podcast. Vamos, bora, quer ajuda? Ah, Zé, a gente vai fazer um churrasco. Vamos, bora lá. Cara, é muito louco isso, não é possível que legal, né? Quando eu era mais novo, eu não lavava louça na casa dos meus pais, não dos meus pais, dos colegas, enfim, dos meus pais, etc. Quando a gente saía assim, né? Quando era festa de amigos assim e tal. E hoje em dia, de uns 6, 5 anos pra trás, pra cá, eu ficava me questionando, mano, por que quando a gente vai na casa de alguém, quando tem alguma coisa, a gente nunca. Os homens, né, principalmente, não lavam a louça e só as mulheradas. Eu, de fato, né, com a psicologia, comecei a pensar nisso, né, que essa questão machista é muito forte ainda, de que ainda, né, muitos confirmam ainda, né, de que lugar de mulher na cozinha. Aí eu com um amigo meu, o Thiago, a gente começou a quebrar isso esse ano, de ano passado pra cá. Então, 90% das vezes que a gente sai, e a gente vai com colegas na casa deles, enfim, a gente sempre, as mulheradas, o pessoal tudo faz a comida lá e tal, e a gente vai lá lavar a louça. Eu e ele vai lavar a louça. Às vezes eu lavo, ele seca, às vezes ele seca, eu lavo. E isso a gente quebrou dentro da gente. É muito legal. A gente conversa, fala sobre investimento, fala sobre canal no YouTube, fala sobre os nossos conteúdos que a gente gosta, a gente compartilha e tal. E é muito legal, velho. Muito legal, muito legal. Agora que eu me liguei nisso também. Então vocês entendem a importância de um bom amigo na maneira como ele te ajuda a tu expandir também? Cara, isso é muito foda, velho. Isso é muito foda, isso é muito foda. E novamente, né? Selecione seus amigos como quem escolhe feijão. Né, de uma forma muito mais atenta, mais seleta e com detalhe. Pessoal, cara, acredito que por hoje é isso, né? Acho que eu tenha talvez me enrolado um pouco e eu espero que talvez alguma coisa que te faça sentido. Se tu ouviu até o final, cara, eu quero muito que tu me mande uma mensagem dizendo assim, Zé, eu entendi, não. Se tu ouviu até o final, eu quero que tu me escreva assim, eu aprendi a escolher o meu feijão. Só pra eu poder saber se tu ouviu mesmo assim, Zé, eu aprendi a escolher o meu feijão. Só pra eu poder saber se tu ouviu mesmo aí. Ok? Então, muito obrigado de novo a cada um que tá aqui. Eu espero que esse EP tenha feito sentido. E no próximo EP ainda não sei o tema, então ele sai semana que vem. Eu agradeço cada um de todo meu coração de novo. E nos vemos no próximo episódio e tchau!